Então, pessoal, a gente vai tratar sobre a suspensão e extinção do processo executivo, tá? Foi a última aula dada pela professora Isabel. Mas primeiro eu queria que vocês me falassem como é que foi o passo a passo de vocês, se deu certo fazer, se eu consegui ajudar e tudo mais. Me digam aí um feedback, por favor. Que bom, Cláudia. Por nada. Vocês acharam difícil? Ou foi um tema fácil, deu certo fazer? Depois eu vou perguntar novamente lá no grupo para poder ver se mais pessoas tiveram dificuldade. Vocês podem ir respondendo, mas eu vou começar aqui ao conteúdo. Vamos lá. Primeiro a gente vai falar dos conceitos. O que é a suspensão, o que é a extinção do processo. Mesmo que a gente já tenha, na aula de embargo da professora Isabel, já falado do efeito suspensivo, né? Então a gente já entendeu mais ou menos como é que funciona a suspensão de um processo, como é que pode pedir esse efeito dentro de um processo de execução, mas aqui a gente vai entender eles de uma forma mais individual, tá? Suspensão. A suspensão do processo consiste na paralisação do trâmite processual, quando se demonstrar necessário, apesar dos princípios da celeridade processual e da duração razoável do processo, existirem como norteadores do sistema. Vocês estão me escutando? Começou a chover muito forte. Eu não sei se dá pra escutar direito, mas eu vou continuar. Então, assim, a suspensão é uma paralisação. Tá, obrigada, Cláudia. É uma paralisação no meio do processo. O processo está correndo, mas aí acontece alguma coisa que ele precise dar uma pausa. Ele não termina, ele dá uma pausa para que outras coisas possam correr. Quando a gente estava estudando embargos, a gente pediu o efeito suspensivo do processo para que o juiz focasse no julgamento dos embargos, né, para poder ver se realmente o devedor precisava pagar aquela dívida, então ele ia julgar a defesa antes de continuar com o processo executivo de penhora, de avaliação e etc. Tá? Então é uma pausa no meio do processo para que outras coisas possam ser avaliadas em outro período, tá? Já a extinção significa que o processo não possui alguns requisitos previstos em lei. Não significa que o autor tenha ganhado ou perdido a causa, mas apenas que o processo não poderá prosseguir. Então é como se fosse algum tipo de problemática que aconteceu dentro do processo que não deu para, no final dele, ter o julgamento do mérito, para saber se o autor tinha ou não razão, se o devedor tinha ou não razão. Então é realmente um momento que o processo vai acabar, mas sem um julgamento, tá? Ele foi extinto por motivos alheios às vontades das partes, tá? Então, quando a gente tem no final do processo um julgamento para dizer se foi procedente, improcedente e tudo mais, essa é o que se espera da finalização de um processo, né? Mas quando acontece a extinção, são motivos que não estão previstos naquele momento. A gente vai entrar com o processo, mas não pensando que ele vai se extinguir. A gente pensa que vai ter uma sentença, o juiz vai julgar se é procedente, improcedente, que não é esse caso, tá? Agora a suspensão de uma forma individual. A gente vai ver ela especificamente lá no artigo 921, que vai dizer assim: suspende-se a execução quando? Nas hipóteses dos artigos 313 e 315, no que couber, que a gente vai ver eles um pouco mais na frente, no todo ou em parte, quando recebidos com efeitos suspensivos os embargos de execução, que é isso que a gente já conversou, né? Se nos embargos for deferido o pedido de efeito suspensivo, enquanto estiver rolando o processo para julgamento dos embargos, o processo principal, que é o de execução, ele está parado, ele não corre, não tem novas movimentações, não tem avaliação de bens, não tem penhora, ele está parado, pausado.
quando o executado não possuir bens penhoráveis. Então, não tem o que fazer nesses casos. Se o devedor ele não vai ter bens a penhorar, não tem o que a gente continuar naquele processo. Então, o que acontece normalmente, se passa um período procurando bens do executado, passou esse período, não encontrou, suspende o processo até que provavelmente encontre bens do devedor para penhorar, porque não tem sentido a gente ficar manifestando num processo, cumprindo o prazo, o juiz tendo que despachar, tendo que se manifestar num processo que não tem o que fazer. Porque se foi para penhora, é porque o devedor não tinha dinheiro, né? Então, se chegou até o momento de penhora, tem que ter bens para penhorar. Se não tem, não tem o que fazer no processo. Então, ele suspende. Quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis. Aqui não é nem questão de ele não possuir, né? Aqui é a questão de não encontrar. Ele pode até ter, mas ninguém está encontrando bens ou o próprio devedor. Se o devedor não puder ser citado, aquele processo não tem como continuar, porque a gente não pode penhorar bens de ninguém ou bloquear valores de ninguém que não esteja ciente que tem um processo contra ele. Então, primeiro, precisa ser citado o executado, ele precisa ser encontrado, e depois precisam ser encontrados bens penhoráveis para que tenha uma penhora. Então, se não for localizado o executado ou os bens, suspende o processo. Se a alienação dos bens penhorados não se realizar por falta de licitantes e o exequente em 15 dias não requerer adjudicação nem indicar outros bens penhoráveis. A gente viu que lá na expropriação, né, depois da penhora, o credor ele pode adjudicar os bens se ele quiser, né? Ele pode simplesmente, em vez de receber os valores ou a obrigação, ele pode pegar para ele o próprio bem que está indo para a penhora. Então, ele pode adjudicar. Mas, se ele não quiser, passa para as outras fases da expropriação, né? E uma delas é a alienação, né? Então, assim, pode ser por iniciativa particular ou pode ser uma alienação judicial. Na alienação judicial, que é o que a gente conhece popularmente como leilão, vai ter que ter gente para poder participar desse leilão, né? Que no caso aqui é o que ele está falando dos licitantes. Então, se não tiver gente para participar desse leilão, né? For acontecer uma falta desses licitantes, o credor ele pode, em 15 dias, se ele não quiser adjudicar nem indicar outros bens penhoráveis, ele pode sim suspender esse processo até que ou tenha licitantes para participar do leilão ou encontre outros bens, etc. Então, assim, se a alienação, né, que aqui ele está falando da alienação judicial, não se realizar por falta de licitantes e o exequente em 15 dias não quiser adjudicar, não quiser pegar esses bens para eles, mesmo que já estejam lá em leilão, não quiser adjudicar os bens, nem indicar outros bens penhoráveis, esse processo suspende até que possa ter uma continuidade na expropriação desses bens, certo? E, por último, quando concedido o parcelamento do que trata o artigo 916. Então, assim, se for combinado o parcelamento, né, do pagamento e tudo mais, esse processo vai ficar parado, vai ficar suspenso até a finalização desse parcelamento. Porque se for em parcelas, a gente tem que esperar que todo mês pague, para que aí sim no final termine o processo, tá bom? Mas a gente também, eu acho, não me lembro se eu coloquei isso nesse slide, se a gente vai falar sobre isso mais um pouco na frente também. Suspende-se o processo, mas aqui a gente está falando do artigo 313. É o artigo que ele fala aqui no inciso 1 do 921. As hipóteses do artigo 313 e 315. 313 é esse próximo que a gente vai falar. Quando que vai suspender o processo? Primeiro, pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador. Então, assim, não tem como eu cobrar nada de alguém se essa pessoa não existe mais, né? Mesmo que seja, tipo, realmente fisicamente ou para o direito, que é o que ele tá falando daqui da morte da pessoa, a morte do exequente,
né? Ou, enfim, do executado, porque ele fala que pode ser de qualquer das partes, ou a morte do exequente ou do executado, ou a capacidade processual de algum deles. Então, se algum deles for se tornar incapaz de ser o seu próprio representante no processo, tudo bem, tá tudo certo. A gente acabou de começar, Cláudia. Se alguém perder essa capacidade de estar num processo, vai poder também ser suspenso esse processo por esses motivos. Mas aí ele também fala sobre o representante legal ou pelo procurador. Então, se o advogado dessa pessoa morrer ou perder a capacidade processual, né, ou a pessoa que o represente, também é motivo. Não precisa ser só necessariamente as partes, tá? Pela convenção das partes. Então, as partes podem entrar em um acordo para pedir que esse processo seja suspenso. Eles informam esse acordo no próprio processo e aí o juiz homologa essa convenção para suspender o processo até o final, tá? Até o final não, até que possa haver novamente o trâmite processual. Pela arguição de impedimento ou de suspensão, ou então assim, se em algum momento o juiz for declarado impedido ou suspeito de julgar aquele processo, vai ter suspensão dele também. Pela admissão de incidente de resolução de demandas repetitivas. Então, assim, pode ser que em algum momento tenha vários processos sobre a mesma coisa, tá? Isso acontece muito em processo trabalhista. Mas se tiver vários processos que são sobre o mesmo caso, pode o juiz falar, essa demanda é repetitiva, tá acontecendo muitas vezes, então eu vou juntar todas em um processo só. Aí suspende o processo até que se encontre qual é o que vai ser pertinente para pegar todo mundo junto e julgar junto. Então, até esse momento de organização, por causa dessas demandas repetitivas, aí depois ele continua. Por exemplo, tem uma empresa que está sendo processada por falta de pagamento dos seus funcionários. Aí entra o funcionário B com ação contra essa empresa, entre o funcionário C, entre o funcionário A, entre o funcionário D. Então, entra vários funcionários em processos individuais contra a mesma empresa. São várias pessoas e o juiz está repetidamente julgando esses processos um por um. Então, ele pode pedir para juntar todo mundo, já que é o mesmo devedor, pode organizar para todo mundo ficar no mesmo processo e aí depois continuar a execução. Mas aí nesse período pode haver uma suspensão, tá? Quinto, quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua objeto principal de outro processo pendente. Então, assim, quando a sentença, ou seja, a finalização desse processo depender de outro para poder ser julgado, tem que ter essa suspensão para que aquele outro processo continue até que essa dependência seja sanada. Que é quase a mesma coisa do item B, que fala assim, tiver de ser proferida somente após a verificação de determinado fato ou a produção de certa prova requisitada em outro juízo. Então, se em outro juízo, em outra causa, precisar ser verificado o fato ou uma prova, a gente precisa esperar até que esse fato ou prova seja produzido no processo, para que aí sim continue esse processo principal. Então, é uma dependência também de outro processo, só não é do julgamento, tá? Não é a finalização de um processo, é um fato ou a produção de certa prova, mas tanto a linha A quanto a linha B, elas têm essa relação de que precisa esperar outro processo ou então outro juízo se movimentar sobre uma causa para que a partir daquelas informações, a partir daquelas provas, a partir daquela sentença, a gente consiga continuar esse processo principal aqui, tá? Por motivo de força maior, isso aqui não precisa nem entrar em muita explicação. Se acontecer alguma coisa enorme, como foi o caso de, por exemplo, a pandemia da Covid, era um motivo de força maior. Alguns processos tiveram que ser parados porque não estava podendo as pessoas irem fazer audiência, por exemplo, ou então o juiz irem trabalhar nas suas varas, etc. Então, se houver um motivo de força maior, suspende o processo.
Quando se discutir em juízo questão decorrente de acidentes e fatos de navegação de competência do Tribunal Marítimo, isso aqui é muita exceção, então vou passar essa, sinto muito. Nos demais casos que esse código regula, então não precisa apenas, isso aqui não é um rol taxativo, tá? Esse artigo é um rol exemplificativo, então se tiver em outros artigos, em outras leis que falem sobre a suspensão de um processo, essas suspensões são permitidas, tá? Pelo parto ou pela concessão de adoção, quando a advogada responsável pelo processo constituir a única patrona da causa. Então, se um cliente só tiver um advogado sendo seu representante e essa advogada precisar dar à luz ou precisar participar de um processo de adoção, etc., nesses momentos que a gente fala que ela vai estar de licença maternidade, né, o processo vai ser suspenso por esse período que ela vai estar ausente. Ou quando o advogado responsável pelo processo constituir o único patrono da causa e tornar-se pai. Então, no caso de licença paternidade, também é suspenso o processo. Uma observação quanto aos parágrafos 4º e 5º. O que é que acontece? Fala assim: o prazo de suspensão do processo nunca poderá exceder 1 ano nas hipóteses do inciso 5 e 6 meses naquela prevista no inciso 2. O que é que ele está falando aqui? Que quando houver a suspensão, no caso do inciso 5, o que é o inciso 5? Aquelas coisas da sentença. Se a sentença precisar de outro processo, nunca vai poder exceder 1 ano nessa fase de suspensão. E não pode exceder 6 meses naquela hipótese prevista no inciso 2. O que é o inciso 2? Pela convenção das partes. Então, quando as partes pedirem entre elas, fizerem aquele acordo de falar, ok, podemos suspender o processo, essa suspensão não pode passar 6 meses. Ou, se tiver outro processo que a gente esteja precisando esperar a produção de provas, a produção de fato novo ou a sentença, que é o que fala na linha A, esse período de suspensão não pode passar de 1 ano, tá bom? E o parágrafo 5º fala que o juiz determinará o prosseguimento do processo assim que esgotados os prazos previstos no parágrafo 4º. Então, terminados esses prazos, mesmo que não tenha, por exemplo, no caso do inciso 5, mesmo que não tenha saído a sentença de outro processo, mesmo que não tenha tido nova prova, não tenha tido novo fato, etc., mesmo assim, vai ter que continuar o processo, vai ser esgotado o prazo de suspensão e o processo vai continuar, mesmo assim. Artigo 315. Se o conhecimento do mérito depender de verificação da existência de fato delituoso, o juiz pode determinar a suspensão do processo até que se pronuncie a justiça criminal. Isso aqui é mais pro âmbito criminal, né? Entanto que eu não sei nem porque ele tá no CPC, mas tudo bem. Mas é assim, se para poder finalizar esse processo, né? Se para poder verificar a sentença de mérito, né? Para julgar procedente ou improcedente a demanda, para sentenciar o processo precisar, né, da verificação da existência de outro fato, de outro delito, etc., de um fato delituoso, o juiz pode pedir a suspensão do processo até que a justiça criminal se pronuncie. Então, assim, se a gente está num processo civil, mas a gente observar que houve um fato delituoso que aconteceu nesse processo civil, o juiz suspende essa execução, né, até que a justiça criminal entre aqui e se pronuncie, tá? É isso que ele tá falando. E o artigo 922 fala: convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente, para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação. Fim do prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso. Então, assim, a gente fala, né, que se houver convenção das partes, se houver um acordo entre as partes, elas podem pedir a suspensão desse processo. Só que elas podem combinar entre elas qual é esse período. Se as partes falaram, não, a suspensão do processo vai acontecer só durante 1 mês, é durante 1 mês, tá? Mas a gente tem aquilo que está escrito no parágrafo 4º, que não pode passar de 6 meses no caso de convenção das partes.
Então, elas são limitadas a esse prazo máximo, mas o juiz declara suspensa a execução durante o prazo que elas convirem. Então, não precisa necessariamente ser de 6 meses. Elas podem combinar um prazo diferente, mas respeitando o máximo daquele artigo. Beleza? Prescrição intercorrente. É aqui que normalmente a cabeça dá um nó. Mas o que é que ela é? A prescrição intercorrente é o termo utilizado para descrever a situação onde a parte autora de uma ação perde o direito de exigir judicialmente algum direito subjetivo por conta de sua inércia durante o decorrer do processo, mais especificamente no momento da execução do mesmo. Então, a prescrição intercorrente é aquilo que a gente entende como prescrição. É a perda do direito de exigir aquilo que, mesmo que já tenha se iniciado, tá? Aqui não é aquela coisa de, ele perdeu o direito porque ele não entrou com a ação. Não é isso. É por isso que ela é intercorrente. O processo se iniciou, a pessoa foi atrás do direito dela, mas esse direito, nesse processo, demorou tanto que prescreveu, tá? Essa é a prescrição intercorrente. A prescrição intercorrente pode ser proclamada ex officio, de ofício, mas se faz necessário em atendimento à exigência constitucional de contraditório prévio e efetivo, que o juiz, antes de reconhecê-la, ouça as partes no prazo de 15 dias. O que é que está dizendo aqui? Que o juiz pode, de ofício, tá, por ele próprio, dizer que o processo prescreveu. Ele pode decretar a prescrição intercorrente do processo, tá? Mas ele não pode fazer isso de ofício sem antes ouvir as partes, tá? Porque vai que ele vai decretar a prescrição intercorrente, só que aí vem o autor e fala, não, calma, não prescreveu, eu encontrei bens do devedor, então não prescreveu, ainda pode continuar esse processo aqui, eu consegui jeitos do devedor me pagar. Ou então o próprio devedor fala, não precisa prescrever, a gente entrou num acordo e eu vou pagar dessa forma, tarará. Então, para garantir o direito de ambas as partes, mesmo que o juiz possa proclamar de ofício a prescrição, ele precisa ouvir as partes, que aqui está falando que é no prazo de 15 dias, tá bom? Artigo 921 vai falar sobre a suspensão, correto? Mas aí nos parágrafos ele vai falar um pouco mais sobre a prescrição do caso. No parágrafo 1º, eu dei uma leve editada para que vocês possam entender melhor ele, mas é basicamente isso que fala a lei. Tá falando assim: na hipótese de não localizarem bens à penhora ou o executado, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. O que é que tá falando? Se não forem localizados os bens ou não forem localizado o devedor, a execução ficará suspensa. Tudo bem, mas aí o que é que acontece? Além disso, além do juiz suspender a execução pelo prazo de 1 ano, que ele está dizendo que é especificamente 1 ano, tá? Vai se suspender também a prescrição. Então, se o processo ficar suspenso, não vai estar correndo ali o risco da prescrição intercorrente, tá? Eu vou entrar mais nesse ponto depois. Parágrafo 2º. Decorrido o prazo máximo de 1 ano, né, que foi o que ele falou no parágrafo 1º, sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos. Então, passado esse período de suspensão, que fala o parágrafo 1º, passado esse período de 1 ano e não tiver realmente novos bens, não for localizado o executado, etc., o juiz vai arquivar esses autos. Isso quer dizer que o processo terminou? Ainda não, tá? A gente vai falar também mais sobre isso. E o parágrafo 3º, os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis. Então, arquivou o processo, passou a suspensão, não deu para continuar o processo do mesmo jeito, arquivou. Só pode desarquivar se for encontrado bens penhoráveis nesse caso, tá? Ou seja, se em caso de não poder proceder com a execução por não ter sido encontrado devedor ou bens penhoráveis, o processo será suspenso pelo período de 1 ano. Passado esse período sem mudanças, o processo será arquivado. Só podem desarquivar em caso de encontrarem bens penhoráveis. Então é assim que acontece.
mesmo que o processo tenha sido suspenso numa época, se realmente ficar comprovado que não tem bens para penhorar ou ainda não for encontrado o devedor, durante esse prazo de um ano, né, o processo ficará suspenso. Depois desse prazo de um ano, arquiva o processo. Ele ainda não finalizou, ainda pode movimentar, mas ele só vai poder ser desarquivado se forem encontrados bens penhoráveis, tá bom? Parágrafo 4º. O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis e será suspensa por uma única vez pelo prazo máximo previsto no parágrafo 1º desse artigo, que no caso é 1 ano. Então, quando que começa a correr a prescrição intercorrente? Começa a correr no primeiro momento em que houver tentativa infrutífera de localização do devedor. Então, na primeira vez que for declarado que não estão encontrando o devedor, dali já começa a correr o prazo para prescrição. Ou se na primeira vez que falarem não encontramos bens para penhorar, ali também pode já iniciar o período para prescrição. Então, assim, se em um primeiro momento for decretado não estamos encontrando o devedor, dali para frente começou o prazo para prescrição. Lorena, que prazo é esse? Calma, vamos chegar lá. Então, começa ali o período para prescrição. Mas, se for encontrado o devedor, mas não encontraram bens, no primeiro momento que for decretado que foi infrutífera a busca pelos bens, ali também já começa o período de prescrição, tá? Porém, esse processo, como a gente já viu, ele pode ser suspenso nesse período pelo prazo de 1 ano, tá? E o parágrafo 4º. Parágrafo 4A, desculpa. A efetiva citação, intimação do devedor ou constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo de prescrição, que não corre pelo tempo necessário à citação, à intimação do devedor, bem como para as formalidades da constrição patrimonial, se necessária, desde que o credor cumpra os prazos previstos na lei processual fixados pelo juiz. O que é que ele está falando aqui? Porque a gente sabe que começou a correr a prescrição no momento da tentativa infrutífera de encontrar o devedor ou os bens. Mas, e se ele for citado nesse período? Se ele for citado, intimado, ou então a gente conseguir encontrar esses bens penhoráveis? Aí vai interromper a prescrição, tá? Então, o prazo para no momento que a gente encontra o devedor, então encontra os bens. A prescrição para ali. E aí corre o processo normalmente, sem o período dele prescrever, tá? Ou seja, a prescrição se inicia com a primeira tentativa frustrada de localização do devedor ou dos bens, só podendo suspender uma vez por no máximo 1 ano. Porém, a prescrição será interrompida se conseguir citar ou intimar o devedor ou forem encontrados bens para penhorar. Então é isso. Começa a correr no momento que não consegue encontrar os bens, ou então não consegue encontrar o devedor, aí começa, tá? Mas se conseguir encontrar o devedor ou os bens, a prescrição para, ela interrompe, tá? Ela só vai correr de novo quando acontecer algum desses casos novamente. Se, ok, conseguimos encontrar o devedor, conseguimos encontrar os bens, mas aí teve algum momento que não conseguiu terminar a execução, né? Precisa de mais bens. Aí não conseguiram encontrar bens para penhorar. Aí vai de novo. Corre de novo o prazo para prescrição. Aqui é mais o caso de extinção. Mas a gente vai falar sobre ele em separado. Mas aqui são casos de extinção do processo. Artigo 924 vai dizer que vai se extinguir a execução quando ocorrer a prescrição intercorrente. Então, se terminado o prazo de prescrição, que é aquele que se iniciou lá no período em que não foram encontrados bens ou não foi encontrado devedor, se acabar o período de prescrição, o processo vai se extinguir, vai ser extinto. Não vai dar para continuar com ele, mesmo se encontrar bens, mesmo se encontrar devedor, ele vai se extinguir, tá?
Lá no Fórum Permanente de Processualistas Civis, eles decretaram 2 enunciados. Um que fala assim, o 95. O prazo de prescrição intercorrente previsto no artigo 921, parágrafo 4º, tem início automaticamente 1 ano após a intimação da decisão de suspensão do que trata seu parágrafo 1º. Então, o que é que ele está falando aqui? Para começar a suspensão do processo, precisa ser demonstrado, dentro do processo, ser demonstrado em juízo que vai ser iniciada essa suspensão, certo? Então, o prazo para prescrição intercorrente vai se iniciar exatamente após o final dessa suspensão, tá? Então, ele fala que tem início automaticamente 1 ano após a intimação da decisão da suspensão. Então, a gente sabe que a suspensão ela tem no máximo 1 ano naqueles casos previstos no parágrafo 1º, né? Então, passado esse 1 ano, automaticamente, assim que finalizar, volta a correr o prazo para prescrição intercorrente, tá? E 196 fala que o prazo da prescrição intercorrente é o mesmo da ação. Então, é aqui que a gente vai ver qual é o tempo que tem cada ação antes dela prescrever. Então, vai depender do que deu origem àquela ação. Se a gente tem que precisa, para iniciar um processo de execução, a gente precisa entrar com a petição inicial, essa petição inicial ela precisa ser baseada em algum título executivo extrajudicial. Esse título executivo extrajudicial, ele tem que estar previsto em algum lugar. Ele precisa ser o contrato de alguma coisa, ou ele precisa ser um cheque, ele precisa, enfim, naqueles casos do título executivo extrajudicial. Então, a partir de como eu vou iniciar essa ação, ela tem um prazo diferente individualmente para cada um desses títulos, tá? Então, dependendo de como eu iniciar, se eu iniciei uma ação por causa de um contrato, ela vai ter um período de prescrição escrito em alguma lei, que normalmente é no Código Civil. Mas, se eu entrei com a execução por causa de um cheque, ele vai ter outro prazo de prescrição. Então, vai depender do que foi entrado nesse processo. A prescrição é a partir da ação, que é o mesmo que fala a súmula 150 do STF, que prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação. Então, não importa qual é o que foi que iniciou essa execução, ela vai ter início, meio e fim. Mas para prescrever, precisa ver individualmente onde ela vai se encaixar, porque cada ação tem um período de prescrição diferente, que a gente vai ver uns exemplos já já. Ou seja, passado 1 ano que o prazo esteve suspenso, a prescrição volta a correr, sendo que o prazo final da execução irá depender de qual o prazo prescricional da demanda objeto da lide em petição inicial, nos termos do artigo 205 e 206 do Código Civil, que são os artigos que tratam sobre a prescrição de cada caso. Então, assim, a gente pode suspender o processo. A gente sabe que não é obrigatório, o juiz pode decretar que não vai suspender o processo. Mas se suspender, ele pode ser de no máximo 1 ano. Passado esse 1 ano, começa a correr a prescrição. Lorena, essa prescrição é de 1 ano, 2 anos, 3 anos? Vai depender da ação. Se é iniciado uma ação por causa de um contrato, e esse era o título, a gente vai lá nos artigos 205 e 206 e vai procurar. Esse contrato aqui, ele tem um período de prescrição de quantos anos? Tantos anos. Ok, então a prescrição é até tantos anos. Ah, Lorena, não, mas aí essa execução começou por causa de um cheque. Vamos lá, nos artigos 205 e 206, ver qual é o período para prescrever uma ação de cheque. Lorena, não tem nesses artigos, então vai ter que procurar em lei especial. Em algum lugar tem que estar previsto qual é o período prescricional desse tipo de ação, certo? Vamos ver um exemplo. Um exemplo aqui foi o mesmo exemplo que a professora deu na aula. Para se alguém não tiver entendido, por favor, que entenda agora, pode perguntar, tá? O que acontece?
Aqui a gente vai tratar de uma ação de execução de contrato de aluguel. E esse contrato, ele tem força de título executivo extrajudicial, ele tá todo certinho. Foi assinado pelas partes, foi assinado por duas testemunhas, etc. Foi um contrato bem certinho, então ele tem força de título executivo extrajudicial. Entrei com a ação com base nesse título. Beleza. Aí eu fico pensando, quando é que vai prescrever essa ação? Eu vou lá no 206 do Código Civil, não é do CPC, é do Código Civil e vejo. Prescreve em 3 anos a pretensão relativa a aluguéis de prédios urbanos ou rústicos. Então, lá no 206, parágrafo 3º, está me dizendo que o período prescricional dessa ação, porque ela é relativa a aluguel, vai prescrever em 3 anos. Beleza. Obrigado, Código Civil. Já sabemos quando é que ele vai prescrever. Então, eu vou lá para a minha ação. Eu entro com a ação de execução, entro com a petição inicial, vai ter a citação do devedor, e aí vai que ele é citado, mas não tem bens. Então, eu tive uma tentativa infrutífera de penhora. A gente sabe que a partir da tentativa infrutífera já começa o prazo prescricional. Mas vai que foi decretada a suspensão, né? Vai que assim que foi citado o devedor, ele já entrou com embargo, já pediu o efeito suspensivo e o juiz concedeu. Tudo bem, suspende. Aí a suspensão dele, vamos dizer que foi no prazo de 1 ano, né? Era aquela descritas que podia valer até 1 ano. Tudo bem, suspende por 1 ano, mas assim que termina a suspensão, como ele só pode ser suspenso uma vez, o processo só pode ser suspenso uma vez, assim que termina esse 1 ano de suspensão, começa a correr o prazo prescricional. De quanto tempo? Nesse caso, como foi uma petição inicial com base em um contrato de aluguel e é uma pretensão relativa ao que está descrito no inciso 1, parágrafo 3º do 206 do Código Civil, a gente viu que o tempo de prescrição desse processo é de 3 anos. Então, terminou a suspensão de 1 ano, assim que terminou, 1 ano e 1 dia, esse 1 dia já começa a correr o prazo prescricional. Aí vai 3 anos até resolver esse processo, até pagar, até achar bens, até qualquer coisa. Tem esses 3 anos aí para esse processo prescrever. Se realmente não for encontrado os bens, não for finalizada a execução, não for garantido o juízo, nada, passados os 3 anos, extingue o processo. Acabou, prescreveu, não tem mais para onde correr, não vai voltar a contar prazo nenhum, não vai voltar a processar esse devedor por esse caso, não dá. Extinguiu o processo. Entenderam? Então, caso não saiba qual é o período de prescrição de certa ação, você vai lá no artigo 205 ou 206, lá do Código Civil, não era o processo civil, lá do Código Civil e vai verificar. Tudo bem, esse processo está suspenso, mas assim que terminar a suspensão, eu sei que ele pode prescrever. Qual é o tempo que ele prescreve? Vou lá no artigo, vejo qual é o que se encaixa com a minha ação e verifico o período de prazo prescricional. Lá vai descrever período de prazo prescricional de 10 anos, de 1 ano, de 5 anos. Então é isso que eu tô falando pra vocês, depende do caso. Esse aqui do exemplo foi de 3 anos, mas esse período pode mudar, tá bom? Parágrafo 5º. Isso aqui, quem é da manhã, eu vou ter uma conversa mais com calma aqui com vocês. Porque eu conversei com a professora e infelizmente ela deu uma informação equivocada na aula, tá? Então, se alguém daqui for da manhã e tava nessa aula e ficou com essa dúvida, vamos prestar atenção aqui agora. Parágrafo 5º vai dizer o quê? O parágrafo 5º é lá de 921, tá? O juiz, depois de ouvidas as partes no prazo de 15 dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo, sem ônus para as partes. O que é que foi que aconteceu de equivocado na aula? Foi essa parte do sem ônus para as partes. Quando ele fala sem ônus para as partes, é qualquer ônus. É sem custas, sem honorários advocatícios, sem honorários
sem honorários sucumbenciais, etc. Sem ônus. Ninguém vai pagar nada porque o processo prescreveu. Qual foi o equívoco? Na aula da manhã, do EF da manhã, a professora falou que não vai pagar custas, mas os honorários advocatícios podem sim ser cobrados. E isso realmente já aconteceu, não acontece mais, tá? Porque assim, Lorena, o advogado trabalhou durante esse processo todinho, aí no final prescrever ele não recebe nada? Para o autor isso é péssimo, né? Para o advogado do autor isso é péssimo, porque ele trabalhou em vão. Mas para a defesa é maravilhoso, porque a gente pode pensar assim, não foi culpa de ninguém, vamos dizer assim. O devedor, ele não tinha como pagar a dívida de fato, né? Ele não estava não colaborando, ele não cometeu algum tipo de fraude nem nada. Então, assim, o autor entrou com essa ação porque ele quis, digamos assim, ele correu os riscos. Então, se prescreveu, não vai ter ônus nenhum para ninguém, não vai ter custo, não vai ter honorários e tudo mais. Então, vamos ler isso aqui. Após a alteração do CPC em 2021, então é bem recente, a extinção do processo por prescrição intercorrente impede a condenação em honorários. A terceira turma do STJ reformou acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e afastou a condenação da parte que deu causa à ação ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais. Para o colegiado, após a alteração do artigo 921, parágrafo 5º, que é isso que a gente está lendo, do Código de Processo Civil, pela Lei 14.195, o reconhecimento da prescrição intercorrente e a consequente extinção do processo impedem a imputação de qualquer ônus às partes. Na origem, em ação de execução de cédula de crédito bancário, o juiz de primeiro grau julgou prescrita a pretensão, por consequência, extinguiu o processo com resolução de mérito. Na apelação, blá blá blá, isso aqui é... Enfim, o que é para entender daqui? O sem ônus para as partes é sem ônus mesmo. Não vai cobrar nada de ninguém. Não vai ser cobrado custo, não vai ser cobrado honorários, não vai ser cobrado nada. Se prescreveu, prescreveu sem ônus, tá? E a extinção. Vai ser bem curtinha essa parte aqui porque é muito básico. A gente já entendeu o que é a extinção. A extinção é realmente, tipo, não poder voltar a correr com esse processo. O processo acabou ali, terminou, tá? Mas isso não quer dizer que o juiz não vá sentenciar a resolução do mérito. Pode ter sentença de mérito, né? Até porque essa sentença de mérito, por exemplo, no processo de conhecimento, é o que pode dar início à execução. Né? O juiz, num processo de conhecimento, julga procedente uma ação, aí se inicia a execução, né, para depois ser finalizado com o pagamento da dívida. Mas a extinção é só a finalização do processo sem que ele possa continuar ou voltar a correr de qualquer forma. Então, quando que vai se extinguir a execução? Quando a petição inicial for indeferida, tá? Não é questão de ser inepta, não é questão de ela poder ser corrigida, não, é indeferido. Não tem os pré-requisitos para que possa se iniciar uma ação a partir daquela petição inicial. Se a petição inicial não puder iniciar um processo, ela for indeferida para iniciar um processo, porque não cumpre certos pré-requisitos, vai se extinguir a execução dali mesmo, na petição inicial. 2. Quando a obrigação for satisfeita, obviamente o processo vai acabar. Se a obrigação for satisfeita, se o pagamento for efetuado, se o devedor se o credor conseguir encontrar bens para penhorar e for penhorado bens do devedor, enfim, se houver um acordo, qualquer coisa. Se a obrigação for satisfeita, obviamente aquele processo vai acabar, vai ser extinto, não vai dar para cobrar de novo aquilo que já foi pago, certo? Quando o executado obtiver por qualquer outro meio a extinção total da dívida. Então, assim, quando o executado, de qualquer outra forma, né, puder extinguir a dívida, puder quitar a dívida, ou então comprovar que não vai pagar de jeito nenhum, que não tem como e tudo mais,
Se de qualquer forma a dívida, não o processo, mas a dívida foi extinta, o processo é extinto, porque o processo só está correndo por causa da dívida. Se não tem dívida, não tem processo, extingue o processo. Quando o exequente renunciar ao crédito, então, se o credor, se o exequente falar, não quero mais, tá tudo bem, já me resolvi com ele, não precisa me pagar, ou então a gente fez um acordo aqui, extrajudicial, e aí eu não preciso mais desse pagamento, porque ele vai me pagar em serviço, por exemplo, qualquer coisa. Se for renunciado esse crédito pelo credor, o credor não quiser mais finalizar aquela execução, extingue o processo. Ou, como a gente já viu, quando ocorrer a prescrição intercorrente. Se, passado o período de prescrição descrito em algum dos casos do artigo 206 ou 205 do Código Civil, se passar esse período e não tiver tido a quitação da dívida, vai extinguir o processo. E o 925, para a gente finalizar, é que a extinção só produz efeito quando declarada por sentença. Então, não tem como dizer que um processo foi extinto sem o juiz sentenciar. Vai precisar, no final do processo, o juiz declarar: o processo foi extinto com ou sem resolução do mérito, e explica o porquê que ele foi extinto com base nesses incisos e pronto, extingue o processo, finalizou tudo, tá? Então, o que é mais importante que vocês... o que é mais importante que vocês tirem dessa aula aqui? Que tem diferença. Suspensão é uma coisa, extinção é outra. Suspensão não finaliza processo, suspensão para processo. A extinção, sim, a extinção vai extinguir o processo, vai acabar com tudo. Se tiver o período de suspensão, a gente viu que ele não pode ultrapassar de 1 ano, tá? E a extinção, ela vai se basear nesses incisos aqui. E o mais comum entre eles é a prescrição. Pode não ser o mais comum, mas, assim, é o que os advogados mais têm medo, vamos dizer assim. Quando ocorrer a prescrição. Quando é que ocorre a prescrição? Dependendo do caso, se houver uma suspensão dentro de um processo, a gente espera a suspensão passar, tá? E aí começa a contar o prazo prescricional. Qual é esse prazo? O prazo prescricional vai estar descrito nos artigos 205 e 206 do Código Civil ou em lei especial. Passado esse período, o processo é extinto e não pode voltar atrás. Beleza? É isso, galera. Ah, e outra coisa. A suspensão, como a gente já viu também, ela também interrompe o prazo prescricional. Então, se a gente, por exemplo, não conseguir encontrar bens do devedor, começa a correr o prazo prescricional, porque a gente viu que é isso que acontece. Só que aí, no momento que tá lá, para esse período, tava lá, o período tava correndo, vai prescrever, só que aí o juiz decreta que o processo vai ser suspenso. Então, para ali, tá? Tem o período de suspensão. Quando encerrado o período de suspensão, retorna ao período da prescrição contado desde o início, contado do zero, tá? Então, quando volta o período de prescrição, se teve uma interrupção dele, ele volta a contar como se nada tivesse acontecido. Então, vamos supor, a gente está num processo aqui de execução, não está encontrando bens do devedor, começa a correr prazo prescricional. Do nada, a gente encontrou um bem do devedor, Então, a gente começa a tentar penhora, aí o prazo de prescricional tá pausado, Ali começa a ter penhora de novo, tudo de novo, só que aí não conseguiu quitar a dívida. Vai precisar penhorar outro bem. Não conseguimos encontrar outro bem para penhorar. Aí volta de novo a correr o prazo prescricional, só que agora contado do zero. Porque é como se a gente tivesse novamente tido aquele termo inicial. Vou até voltar aqui para a gente conversar sobre isso de novo. Quando a gente fala do parágrafo 4º, que é termo inicial, é porque ele realmente se inicia aqui. Se a gente tinha interrompido esse prazo e do nada a gente conseguiu encontrar o bem, a gente tem um termo inicial de novo, porque é o termo inicial da tentativa infrutífera, etc., de encontrar bens e tudo mais. Então, a partir desse momento que a gente encontra o termo inicial novamente, a gente tem o prazo prescricional correndo de novo. Beleza? Se vocês tiverem qualquer dúvida, a hora é agora, porque eu realmente sei que pode ser um pouco confuso esse conteúdo, mas tamo aí. Se vocês tiverem entendido tudo, vocês já podem botar a presença de vocês aí, que a gente já encerrou.